noite, voltamos. Todos aí? Hamilton, Patrícia, todo mundo aí? Rafael, tudo bem? Fábio, Patrícia, tá aí, Alexia, Ana Clara, Micaele, Rafael também, Fernanda. Conseguiu voltar, Fernanda? Hamilton. Então vamos lá dar continuidade na nossa aula. Slide 11. Então vejam aí, ó. Velocidade média é a ΔS por ΔT, ou seja, variação do espaço dividido pela variação do tempo. Variação, espaço final menos o espaço inicial. Variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial. Tranquilo até aí? Então, olha lá, dá para a gente escrever então essa equação. Leiam, aplicando as observações descritas, temos velocidade, espaço final menos espaço inicial, e embaixo dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial, se ele está partindo do repouso, ele está no tempo zero. O repouso ele está parado, tá? Simplificando, se o espaço, né? Se o t, tempo inicial, é zero, eu tiro ele, fica v vezes t é igual a s menos s0. Isolando, fica então s é igual a s0 mais vt. Essa é a equação do sorvetinho. Vocês se lembram disso? É a equação horário do movimento. Movimento retilíneo uniforme. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Tudo em ordem. Entenderam essa de mexer para lá, trazer para cá, que forma a equação do sorvetinho, do movimento? Beleza. Vamos dar continuidade. Vamos treinar isso aí então, né? A equação é S é igual a S0 mais VT. Então, olha lá, a seguir a gente tem duas equações do movimento de objetos que podem ser aproximados por pontos materiais. Encontre a posição das partículas nos instantes 0, 1 e 5. Então, vamos lá. Vejam que tem uma equação aí. S igual a 8 mais 3t, né? Encontre a posição das partículas se a posição é o espaço que ele está querendo. Então, no tempo 0, 1 e 5, o que vocês vão fazer? No lugar do t, vocês vão substituir por 0 e calcular o s. Depois, no lugar do t, vai substituir por 1 e calcular o s. E depois por 5 e calcular o s. Façam para nós aí e digam quanto vai dar essa conta. 5 minutos, vamos lá. Hamilton, quanto deu? Ana, quanto deu? Moçada, alguém aí? Moçada, alguém aí? Estão tentando resolver?
Patrícia conseguiu, Isaíne. Isaíne conseguiu, Hamilton tentou resolver. Rafael deu 8, 11 e 23, Rafael. Então, quando você substitui o t por 0, né? 3 vezes 0, 0. 8 mais 0, 8. Perfeito. Qual é a unidade, Rafael? Unidade. Não podemos esquecer da unidade. Ô, Diógenes, travou aí? Qual a unidade, Rafael? 8, 11 e 23. Perfeito. Você foi lá, substituiu, né? Calculou. E qual é a unidade? Ricardo, travou aí? Tenta ver se consegue voltar. Se você está calculando o espaço, qual é a unidade, então? É metros, né? Hamilton, travou aí? Então, agora nós estamos no slide 12, né? Slide 12, calculando. Tem a equação horária do movimento e nós estamos calculando aí no slide 12. Isso, Rafael, perfeito. É metros. E agora a letra B. Tentem calcular a letra B. Slide 12, Diógenes. A seguir, temos duas equações do movimento de objetos que podem ser aproximados por pontos materiais. Encontre a posição das partículas. Slide 12 e 13. Rafael, tenta resolver o slide 13, a letra B. Né? Ele dá outra equação aí, ó. Vai substituir o t também pelos mesmos valores. 0, 1 e 5. Tenta resolver, Diógenes. Vou aguardar uns minutinhos. Patrícia, está conseguindo resolver? Fábio? Isso, agora vocês têm que tomar cuidado que o t ele é elevado ao quadrado. 0 ao quadrado 0 vezes 3 dá 0. Então, o espaço, quando t é igual a 0, dá 0. Quando t é igual a 1, quanto dá o espaço? 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. Então, o espaço dá 3 metros. E quando é 5, né, o tempo é 5 segundos,
5 ao quadrado, 25. Vezes 3, 75. Exatamente. Perfeito, Rafael, Samuel. E a unidade? Metros, que nós não podemos esquecer. Perfeito. Todo mundo chegou no resultado. O Anderson conseguiu. No Rafael, o Fábio conseguiu. Fábio, Patrícia conseguiu resolver? Isso, Diógenes, perfeito. Beleza, Fábio. Então tá bom. Próximo, velocidade instantânea. Agora nós vamos começar a entrar no conteúdo que vocês vão lembrar do cálculo. Vocês vão ter que lembrar de derivada. Lembram da derivada? Isa não está conseguindo. Esses valores fixos é a equação que está dando, Hamilton. Né? Não é uma fórmula. Isso é uma equação que o exercício está dando. E ele estipulou o tempo para a gente encontrar qual é o espaço em determinado tempo que ele está querendo. Fernanda também, travando. E aí, Hamilton, a gente vai lá e substitui o tempo para a gente encontrar o espaço. E ele deu o tempo, ele quer o espaço quando t igual a 0, quando t igual a 1 e quando t igual a 5. Tá travando? Hamilton, você conseguiu entender? Hamilton, conseguiu? Vou digitar. Ana, tá travando também? Hamilton, conseguiu entender? Não é uma fórmula. Então, cada exercício vai dar uma equação, tá? Cada exercício vai colocar os valores que ele determinar e ele vai pedir para você calcular o espaço em determinado momento. Então, não é uma fórmula, você decora, tá? Então, vamos lá. Próximo slide, slide 14, velocidade instantânea. Vejam lá, a velocidade instantânea é a velocidade medida em um determinado momento. Ou seja, é quando a gente quer saber a velocidade num determinado ponto, né? Ela é bem pontual. Então, diferente da velocidade média, que mede a velocidade durante o percurso em uma variação de tempo, a velocidade instantânea mede a velocidade no instante específico, tá? Isaíne, conseguiu? Vocês querem sair e entrar novamente? Eu aguardo 2 minutinhos.
Conseguiram? Então vamos lá. Velocidade instantânea é quando a gente quer saber a velocidade num determinado ponto, num determinado momento. Então veja ali, ó, próximo slide, 15. Uma partícula parte do repouso. O que significa partindo do repouso? Ela está parada. Então o espaço dela e o tempo, eles vão ser zero. E começa a se movimentar. A posição dela é dada pela equação. Hamilton, olha aí para você ver, ó, mudou. Então, não é uma fórmula. Esses valores, o exercício que vai estipular. 12t ao quadrado menos 2t ao cubo. Determine a posição inicial zero da partícula quando o tempo é igual a zero. A posição da partícula quando t é igual a 4 e quando t é igual a zero e t é igual a 4, ele quer saber a velocidade média. Vamos lá. Partindo da alternativa A, ele quer saber o espaço inicial. Quando t é igual a zero, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar os t's e substituir por zero. Quanto vai dar a posição inicial? Hamilton, se nós substituirmos todos os t's por zero, o espaço vai dar zero. Hamilton, consegue visualizar? Eita, beleza, Hamilton. Vamos lá. Substituindo a letra B, a posição da partícula quando t agora é igual a 4. Então, no lugar de t, você vai colocar 4. Substituam lá e falem o resultado. Diógenes, quanto deu? 64. Todo mundo chegou nesse resultado? Eita, 40, Milton. E aí, pessoal, quanto deu aí? Rafael, 64 também? Então, o que que faz? Né? Como que calcula? 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 12, quanto que deu? 16 vezes 12, 192. Então, fica 192 menos
2 menos 2 vezes 4 ao cubo. 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Então, vamos lá. 192 menos 2 vezes 64. Primeiro, a gente tem que fazer a multiplicação. Então, 64 vezes 2, 128, menos 192, que dá 64. Perfeito, Micaele. Perfeito, Hamilton. Anderson também chegou no meu resultado. Ricardo também. Hamilton chegou? Chegou. Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguiu? Letra C, a velocidade média da partícula agora. Como que vocês calculam a velocidade média? Primeiro, calcula o espaço em t igual a 0 e t igual a 4. Depois, aplica e coloca na fórmula da velocidade média que nós vimos. Quanto que vai dar aí? Quanto que deu a letra C? (16), Rafael. Vamos ver. O tempo em 0 vai dar 0. E o espaço quando o tempo é igual a 0 vai dar 0. O espaço quando o tempo é igual a 4 deu quanto, Rafael? Deu 64. Então, a gente vai pegar velocidade média, ΔS, que é 64, dividido por ΔT, dividido por 4. Perfeito, Samuel. Dividindo 64 por 4, vai dar 16. Perfeito, Patrícia. Isso mesmo, Diógenes. Certinho. A letra B, Isaíne, vamos ver. A letra B, ó, fica assim, 4, vai ficar 12 vezes 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4 ao cubo. Primeiro faz a multiplicação, depois subtrai. Então, fica 12 vezes 16. Vou colocar entre parênteses aqui para você. Menos 2 vezes. Vou deixar entre parênteses também. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 12 vezes 16. 12 vezes 16, 192, menos 128.
192 menos 128, 64. Tudo bem, Zaine? Dá uma olhadinha aí, dá uma verificada. Zaine, tranquilo? Tô no seu aguardo. Ah, você esqueceu do 2. Ah, daí não chega no resultado, Zaine. Tranquilo então, Zaine? Tudo ok? Beleza. Vamos lá então. Próximo. Tentem resolver vocês agora aí. Um veículo obedece à seguinte função da velocidade. Velocidade 5 mais 6t, tá? Sabendo disso, calcule a velocidade desse veículo no instante t igual a 12. Então, é a velocidade instantânea. Ele deu a função horária e ele quer que você substitua o t por 12. Quanto vai dar? Calculem aí. Anderson, 77. 12 vezes 6. Vamos lá. 12 vezes 6, 72. Mais 5, 77. Qual a unidade? Metros por segundo. Perfeito, Micaele. Isso mesmo. Por que metros por segundo? Porque o tempo aqui está dando em segundos. Então a unidade você mantém. Perfeito, Ricardo. Conseguiu. Zaine. Conseguiu. Patrícia, tá aí. Fernanda. Conseguiu voltar, Fernanda? Isso, Fábio. Perfeito. Todo mundo conseguiu. Francisco tá aí? Beleza, Isaine. Patrícia, ok? Tranquilo.
Diógenes. Diógenes entrou. Tinha caído. Beleza, Diógenes. Então vamos lá. Vocês se lembram de derivada quando vocês viram cálculo? Digam aí para mim. Vocês se lembram disso? Rafael, sim. Patrícia, Isaíne, Diógenes. Fábio, não lembra de derivada? Ah, Fábio. Ricardo, lembra de derivada? Cálculo que você teve com a professora Ana Paula. Mais ou menos, Isaíne. E aí? E o restante? Patrícia, lembra de derivada? Hamilton, sim. Só lembro da professora, Rafael. Vamos lá, então. Hamilton. Vamos lá. Próximo slide. Dada a função posição em metros do objeto A, calcule a velocidade instantânea. Agora nós temos uma função em relação ao espaço, só que ele pergunta a velocidade. Então nós temos ali, ó, S de t, né, o espaço em função do tempo, é igual a 10 menos 2t
mais 3t ao quadrado. Beleza. Como que a gente faz essa derivada aí? Hamilton, como que nós derivamos? Ricardo, como a gente faz essa derivada? Ricardo, como nós fazemos essa derivada? Regra do tombo, Francisco. Então derruba tudo aí. Como fica? Derivando do espaço em função do tempo, eu vou ter a velocidade em função do tempo. O 10, como não tem nada acompanhando, fica zero. 2t é elevado a 1, abaixo, 1 vezes 2, 2, mais 3t ao quadrado. O quadrado eu multiplico pelo 3. 3 vezes 2, 6t. E subtraio o 1 ali do 2. Então, derivando, a gente vai ter a velocidade é igual a 0 menos 2 mais 6t. Rearrumando essa equação, fica menos 2 mais 6t. Tranquilo na hora de derivar? Tudo tranquilo na hora de fazer a derivada, moçada? Micaele, tranquila? Isso, você subtrai em cima. Diógenes, Isaíne, tranquilo. Vamos lá, então a primeira derivada, a gente encontra a velocidade em função do tempo, né? Então, olha lá, a gente encontra, né? Se a gente for derivando a primeira derivada, encontra a velocidade. Guardem bem, a segunda derivada nós vamos encontrar a aceleração, tá? Nós vamos encontrar a aceleração. Primeira derivada, velocidade. Segunda, a aceleração.
Beleza, moçada? Segunda derivada da aceleração. Se nós derivarmos novamente, Diógenes, derivando novamente agora a velocidade. Vamos derivar mais uma vez. Então, nós encontramos que a primeira derivada, a velocidade em função do tempo é menos 2 mais 6t. Derivando agora essa função, nós temos aceleração. Então, menos 2 fica zero, né? E menos 6t mais 6t vai ficar mais 6. Tá? Então, é isso que a gente encontra na segunda derivada. Então, vamos lá. Achamos a função, agora vamos usá-la para descobrir a velocidade. Então, a primeira derivada, menos 2 mais 6t. Como fica a velocidade em função do tempo igual a 2 segundos? Substitui o t por 2. Menos 2 mais 12. Isso aí, mantém o sinal do maior e subtrai os números. A velocidade em função do tempo é igual a 10 metros por segundo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, moçada? Nessa função, Diógenes, aí não vai ter como, entendeu? Ele vai só perguntar qual é a aceleração, né? A aceleração, no caso, no t igual a 2 segundos, né? Que foi o que a gente substituiu. Então, é isso que vai acontecer. Vejam o próximo exemplo aí, moçada. Acabamos de achar a função menos 2 mais 6t. E se a gente derivar novamente, nós vamos ter aceleração igual a 6. Reparem, aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Não podemos esquecer da unidade, tá? Vamos lá, vamos derivar em um. Encontre a função velocidade e aceleração derivando. Tentem resolver a letra A e a letra B para nós. Tentem resolver para nós aí.
Pessoal, tentem resolver aí para nós. Patrícia, Isaíne, Fábio, Diógenes, todo mundo aí? Isso, Rafael, perfeito. E a aceleração, como fica? A aceleração, derivando novamente esse 10 menos 27t ao quadrado, essa é a primeira derivada. E a segunda, Micaele, como fica? A segunda vai ficar 2 vezes 27, 54. Perfeito, Ricardo, isso mesmo. Todo mundo conseguiu? Não, só 54, Rafael, não tem o T. Opa, vai ficar 54T, isso, perfeito. Todo mundo chegou no 54T? Perfeito, Micaele. Então, por hoje é isso aí. Isaíne, chegou? Anderson, Hamilton. Primeira derivada é velocidade, a segunda derivada é aceleração. Isso mesmo, perfeito, Hamilton.
Beleza, Fernanda? Todo mundo chegou no resultado? Fábio, conseguiu? Beleza. Moçada, por hoje é isso, então. Espero que tenha conseguido aí passar esse conteúdo a vocês. Eu gostaria de um feedback de vocês, o que vocês acharam e o que precisa para a gente estar sempre melhorando, tá bom? Boa noite a todos, bom descanso.